Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Quero agradecer a cada um de vocês por assistir os vídeos. Esse é um canal muito sério. Esse é um canal espiritual e para quem é espiritual. É um canal para aquele que quer morar no céu. Então, se você gostou da mensagem, compartilha com teus amigos. Não esquece, compartilha hoje com pelo menos 5 pessoas. Você vai ver que isso vai fazer uma diferença na sua vida. Uma bênção especial Deus tem reservado para você que compartilhou minhas mensagens. Mas eu disse para você que tudo tem o seu tempo. Deus age no tempo certo, da maneira certa, do modo certo, para o propósito certo. O que nós temos que fazer é confiar. Colocar nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Ele conduza o nosso barco. E Ele chegará ao porto seguro. Obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários, obrigado por assistir o vídeo até o final e obrigado por se inscrever neste canal. Deus é contigo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, Senhor, e diante do Senhor desejamos viver para todo sempre. Somos gratos a Ti, porque Jesus Cristo, o Siló de Deus, veio. Ele veio ser o sacrifício. Ele aceitou a morte em meu lugar. Ele virá novamente para nos dar o privilégio de vivermos na Tua presença, no lugar perfeito, sem a presença do mal, sem a natureza do mal, sem infelicidade, derrota ou doença. Então, Senhor, enquanto estamos aqui, e ainda estamos aqui, nos ajude a confiar, ajude-nos a permanecer na fé, na esperança desse dia maravilhoso que o Senhor está preparando para todos nós. Que o Senhor hoje encontre lugar perfeito para morar o nosso coração. Aliás, quando o Senhor pede, Provérbios 23, verso 26, dá-me, filho meu, teu coração. Hoje, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos abrir o nosso coração. Não queremos endurecer o nosso coração como Faraó, como Esaú, como Saul. Queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Então, rasga este coração, purifica este coração, ou melhor, dá-nos um novo coração, para que ele seja plenamente perfeito para a Tua habitação. Cura a gente das nossas doenças, das nossas enfermidades. Temos muitas pessoas passando por momentos de depressão, ansiedade, medo, fobias, muitos transtornos. Meu Deus, cura teus filhos e filhas. Muitas pessoas encarceradas pelos vícios. Liberta, meu Deus. Muitas pessoas enfermas em hospitais e em casas, dependendo de remédios e de cuidados médicos. Cura, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Manifesta Teu poder em nós e através de nós. E agora fala conosco. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Vamos ler alguns versos aí, a partir
do versículo 3. Aconteceu que ao fim de uns tempos, esses meninos, do verso 1 e 2, fala que Eva teve 2 filhos e que eles cresceram e ela deu nome a esses meninos que exaltaram a Deus. Caim, aquele que Deus auxilia. Presta atenção. Caim tem o nome, aquele a quem Deus auxilia. Abel tem o próprio nome de Deus, não é? Em seu nome tem o nome de Deus. El, aí é Deus, tá bem? Abel. Abel e diz que Abel, ao crescer, se tornou pastor de ovelhas e Caim lavrador, diz o verso 2. Agora, verso 3, aconteceu no fim de uns tempos que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste um sacrifício a Deus, né? Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim não se agradou, nem da sua oferta. Não se agradou de Deus, nem de Caim, nem da sua oferta. Irou-se, pois, Caim sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Então Deus visitou Caim, verso 6. Disse o Senhor Deus a Caim: por que você está irado? Por que decaiu o teu semblante? Se você proceder certo, se você agir de maneira correta, se você for honesto, se você for sincero, se você for humilde, eu aceito você. Agora, se você proceder mal, se você for desonesto, trapaceiro, se você for jactancioso, orgulhoso, eu não posso aceitar você. O pecado está aí diante de vocês dois. E Caim, cabe a você lutar contra o pecado e vencê-lo. Diz o verso, se todavia procederes mal, eis que o pecado está à tua porta, e o teu desejo será contra você, mas a você compete dominar esses desejos. Meu querido, esse texto de Gênesis 4 é riquíssimo. E aqui temos várias palavrinhas que poderiam dar a gente um ensejo, assim, oportunidade de conversar durante muito tempo. E eu quero destacar aqui algumas delas. Algumas pessoas colocam aqui que Caim era lavrador. E como lavrador, ele só tinha os cereais, os frutos da terra para oferecer a Deus. E isso é verdade. Lá em Levítico, Deus estabeleceu que todo lavrador deveria oferecer as primícias da sua renda, do seu campo, para Deus. Mas, no livro de Levítico, eu acredito que Caim conhecia isso, porque Deus estabeleceu a lei dos sacrifícios. Existiam 2 ofertas, a oferta pelo pecado
e a oferta de gratidão, a oferta voluntária, onde eu ofereço a Deus como gratidão aquilo que Deus me dá. Eu agradeço a Deus através de uma oferta. Então, Caim conhecia as duas ofertas. Então, o que Caim tinha que fazer? Caim tinha que oferecer os frutos como oferta voluntária, oferta de gratidão, das primícias da sua renda. Ele deveria dar uma oferta a Deus. E era fruta mesmo isso aí. Mas a oferta pelo pecado, ele deveria substituir a fruta pelo animal. No caso, ele teria que vender as frutas, comprar o cordeiro e levar o cordeiro diante de Deus. Como ele tinha um irmão que era pastor, ele poderia ter negociado com seu irmão, vendido o cordeiro ao seu irmão, ou vendido as frutas ao seu irmão, vendido os frutos da terra ao seu irmão, e do seu irmão recebido um cordeiro para levar em oferta de holocausto diante de Deus. Sacrifício pelo pecado. Está em Levítico capítulo 2, capítulo 3. Essa diferenciação de ofertas voluntárias e de ofertas de sacrifício, ofertas de holocausto pelo pecado. Aliás, Levítico capítulo 1 ao 5 faz essa diferenciação dessas ofertas. E Deus aceita você. E aqui nós encontramos um diálogo de Deus com Caim. Os dois vão à igreja. Os dois se apresentam diante de Deus. Os dois adoram a Deus. Um presta um louvor a Deus de forma correta. O outro presta louvor a Deus de forma incorreta. Meu querido, Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 7 que nem todo adorador verdadeiramente adora a Deus. Mateus capítulo 7 e capítulo 25 e João 4, Deus conversa conosco acerca da verdadeira adoração ou da adoração correta. Mateus capítulo 7, vamos começar com Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, nesse contexto de Gênesis e Mateus, nós podemos definir que Caim, ele estava adorando a Deus, mas em momento algum estava fazendo a vontade de Deus. Um dos aspectos da adoração é justamente a gente fazer a vontade de Deus. Aliás, não existe adoração se a gente não estiver fazendo a vontade de Deus. Ir à igreja não é suficiente, meu querido. Ir à igreja é resultado, inclusive, de a gente viver para a glória de Deus. Se eu vivo para a glória de Deus, agora a minha vida vai refletir isso na adoração. Adoração, então, passa a ser um estilo de vida. Eu adoro a Deus comendo, bebendo, vestindo, me relacionando no trabalho, em qualquer lugar. Eu adoro a Deus, eu exalto a Deus com as minhas ações. Isso é
resultado de você escolher fazer a vontade de Deus. E Jesus Cristo diz que somente aquele que faz a vontade de Deus agrada a Deus. Somente aquele que faz a vontade de Deus recebe a aprovação da sua adoração. No livro de 1 João, capítulo 3, eu vou explicar melhor isso para você. 1 João, capítulo 3, leia comigo. 1 João, capítulo 3, existem uns versículos aí que chamam bastante atenção. Diz assim, a partir do verso 19, diz assim: nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior do que nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Verso 22. E aquilo que pedimos, certamente dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe agrada. Percebe? Deus chega para Caim, no fim de uns tempos vem Caim à presença de Deus. E aqui é o momento do sacrifício. Esse é o momento da entrega. Esse é o momento de rasgar o coração. Esse é o momento de deixar Deus fazer toda a diferença na sua vida. Esse é o momento de purificação de pecados. E aí, Caim se apresenta diante de Deus sem o sangue da purificação. E sem sangue não há remissão de pecados. Caim está adorando a Deus, mas não está fazendo a vontade de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, agrada a Deus, nem faz a vontade de Deus. Jesus Cristo disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade de Deus. Então a verdadeira adoração foi apresentada a Caim. Agora, Deus que vê todas as coisas, 1 João capítulo 3, verso 22, Deus que conhece todas as coisas, ele vai dizer 3 coisas para Caim. Primeiro, Deus não pode aceitar um pecador não arrependido. Primeiro, Deus não pode aceitar um pecador não convertido. Deus não pode aceitar um pecador que não é curado, que não é purificado pelo Espírito Santo. Que não tem a vida guiada pelo Espírito Santo. Mas Caim tinha aí a graça oferecida a ele. Caim conhecia a lei da oferta, a lei do sacrifício. E aqui nós temos que trabalhar uma coisa que talvez não agrade a você. Eu sei que eu já preguei aqui, muitas pessoas tiraram sua inscrição do meu canal, depois que viram minhas mensagens. Quando eu preguei sobre o Jesus radical, por exemplo, foi o período que eu mais perdi inscritos. Porque, meu querido, eu não vou falar uma linguagem aqui para agradar você.
para massagear teu ego. Eu já disse, meu canal é um canal para quem é espiritual e quem quer morar no céu. Então eu vou sempre falar a verdade para você. E a igreja não é suficiente. Existem igrejas lotadas de pessoas vazias que verdadeiramente não estão adorando a Deus. Tanto é, João capítulo 4, agora é o Evangelho de João, capítulo 4. Jesus Cristo tem um diálogo com a mulher samaritana. E a mulher samaritana diz para Jesus Cristo, nesse diálogo, que ela também adora a Deus. Embora ela seja uma mulher que já tinha tido 5 casamentos, e parece que o problema não eram os maridos, era ela, né? Mas Jesus Cristo não está aqui para julgar, ele está aqui para salvar, então ele vai lá. Esse foi o encontro que Jesus Cristo mesmo quis. Ele se colocou de propósito junto ao poço para conversar com aquela mulher, para alcançar aquela mulher e para dar aos discípulos a oportunidade de quebrar barreiras, vencer preconceitos, eliminar discriminação, porque Deus não ama etnia, Deus não ama cultura, Deus não ama raça, Deus ama todas as pessoas. Deus é transcendental, Ele está além dessas coisas. Deus não está preso a um estigma, a uma tradição. Então Jesus Cristo tem um encontro com a mulher samaritana e a mulher diz no verso 20, nossos pais adoram a Deus aqui neste lugar, mas vocês dizem que é errado adorar a Deus aqui, que é em Jerusalém o lugar certo de se adorar. Verso 21, Jesus Cristo diz, mulher, certamente vem a hora, e ela já chegou, em que não será aqui, não será em Jerusalém, que vocês que devem adorar a Deus. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo está falando que Ele é a salvação, né? Mas, verso 23, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Deus eterno, em espírito e em verdade. Caim, ele conhecia a lei, ele conhecia a verdade, ele conhecia os mandamentos. Ele até estava adorando a Deus. A mulher samaritana também estava adorando a Deus. Ela era sincera. Mas Jesus Cristo disse, você está equivocada. Você está presa a lugar, a tradição, a costumes. Nossos pais adoram aqui, nossos pais nos ensinaram assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou desse jeito, minha igreja ensina desse jeito, minha religião ensina desse jeito. Então eu faço o que a minha religião ensina. E Jesus Cristo vai dizer, isso não glorifica a Deus. Essa não é a verdadeira adoração. Caim, no fim dos tempos, trouxe a Deus como oferta, frutos do seu campo. Mas não foi esse o mandamento. O mandamento não era este. Esta não era a vontade de Deus. Esta não era a verdade proclamada por Deus a Caim. Então Caim não adora a Deus em espírito e em verdade. Ele adora a Deus em um assentimento intelectual. Porque eu quero assim, vai ser assim. E hoje, infelizmente, a religião moderna está cheia de pessoas que adoram a Deus por conveniência.
Tanto é que Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus Cristo vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Deus que está nos céus, do meu Pai que está nos céus. Então, Caim, ele adora a Deus, mas não faz a vontade de Deus. Se você adora a Deus, mas não faz a vontade de Deus, sua adoração é inútil. Aí você pode até se escandalizar comigo, mas eu vou dizer para você mesmo assim: você está perdendo tempo na igreja. Você pode até estar na igreja de Deus. Você pode até estar na igreja certa. Porque existe a igreja errada, por favor, tá? No Apocalipse capítulo 12 até o capítulo 17 apresenta duas igrejas. Como a Bíblia apresenta dois povos. Só existe duas classes de pessoas: salvos e perdidos, justos e injustos, certos e errados, verdade e mentira. Não existe uma terceira classe. Assim como não existe um terceiro gênero sexual. Só existe homem ou mulher. Ou você é homem ou você é mulher. Não existe um terceiro gênero. Pode até inventar. O homem começar a vestir de mulher, a mulher começar a se vestir como homem, cortar cabelo como homem, agir como homem. Pode fazer o que quiser. Mas de acordo com a palavra de Deus, só existe dois gêneros: macho e fêmea. É XX ou XY. Não existe um terceiro gênero. E aí nós voltamos para Caim, porque nós temos aqui algumas coisas que a gente precisa conversar. Voltamos para Gênesis capítulo 3, capítulo 4, porque a expressão aqui é, verso 5, Deus não se agradou de Caim. Como assim, Renivaldo? Deus não se agradou de Caim. Quando a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim, Deus não se agradou das escolhas de Caim. Deus não ficou feliz com as atitudes de Caim, com o comportamento. Com as ações de Caim. Não é que Deus rejeita a pessoa de Caim. Não. Deus rejeita o que ele está fazendo. E como ele está fazendo. Então tudo se resume no que eu acabei de dizer. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você não está fazendo a vontade de Deus. Lá em 1 João a gente viu que a gente para agradar a Deus, a gente precisa guardar seus mandamentos e fazer a vontade de Deus. Nada mais é do que guardar seus mandamentos. Qual é a vontade de Deus? 1 João, capítulo 3, a gente viu, verso 20 a 22, mas 1 João, capítulo 5, também fala isso, né? Que a vontade de Deus é que a gente guarde os seus mandamentos. Porque esta é a vontade de Deus, verso 3, ou este é o amor de Deus, verso 3, que nós guardemos os seus mandamentos. Nisto que eu conheço, verso 2, vou ler o verso 2 e verso 3. Nisto conhecemos que amamos a Deus e nisto que conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 3. Porque este é o amor de Deus, ou esta é a vontade de Deus, você vai encontrar também com essa versão aí. Porque esta é a vontade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus Cristo diz, João capítulo 14, versículo 15, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Então qual é a vontade de Deus? É que você pratique, que você obedeça aos mandamentos. E nesse contexto,
Gênesis 4, Deus não se agrada de Caim. Por quê? 1 João 3 e 1 João 5 dá a resposta. Ele não está guardando os mandamentos de Deus. Ele não está observando os mandamentos de Deus. Ele não está praticando os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus dizia: mate o cordeiro. Muita gente hoje diz que a gente não precisa guardar o sábado. Mas o mandamento é claro. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E vários textos do Novo Testamento, 58 textos, 59 se eu não estou enganado, fala da observância obrigatória do sábado. Porque o sábado não foi dado para os judeus, o sábado foi dado à humanidade na criação. Antes de haver judeu, antes de haver Israel, antes de haver pecado, Deus deu ao homem o sábado. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Especialmente o capítulo 2, verso 1 a 3, onde diz que Deus abençoou o sábado. Deus santificou o sábado, porque nele ele descansou de tudo que havia feito. Leia comigo Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Deus acabou a criação aí, de todos os dias da criação aí, de tudo que ele queria fazer aqui na terra. E havendo Deus terminado no dia 7º a obra que ele havia feito, descansou nesse dia de toda a obra que havia feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou. Então, o próprio Deus que não se cansa, o próprio Deus que não tem problemas de insônia ou de qualquer estresse, ele para contemplar a obra que ele havia feito. E a palavra descansar aqui não é de cansado, é de satisfeito, é de felicidade. Ele está feliz, ele está satisfeito, ele está jubiloso daquilo que ele fez. Então ele para contemplar a sua obra. E agora ele separa o 7º dia para ser celebrado por toda a humanidade como um memorial da sua criação. E o sábado lembra a eternidade. Porque Deus é eterno, a lei é eterna. Então o sábado lembra nós, Hebreus capítulo 4, versos 7 a 11, onde Deus mostra que o sábado estará presente na eternidade. Resta um repouso para o povo de Deus, um repouso sabático. Apocalipse capítulo 22, verso 14, fala que bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos de Deus, para que tenha direito a entrar na cidade de Deus pela porta e desfrutar da árvore da vida. O mandamento não salva, nunca foi para salvar, mas o mandamento é para lembrar que eu estou salvo. E o sábado é para lembrar que eu sou filho daquele que criou todas as coisas. O sábado é para lembrar que eu sou propriedade de um Deus que criou tudo no universo. Portanto, Paulo vai dizer que guardar os mandamentos de Deus não é pesado. Guardar os mandamentos de Deus é uma prova de que eu amo a Deus. Jesus Cristo vai dizer isso também, João vai dizer, o pessoal do Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento vão dizer todos uma linguagem só. O mandamento é para quem ama a Deus, é para quem faz a vontade de Deus. Caim adora a Deus, está na igreja de Deus, mas não faz a vontade de Deus. Então sua adoração é inútil. Deus não se agrada de nós quando a gente não faz a sua vontade. Deus se agradou de Abel por quê? Porque Abel obedeceu o mandamento. Deus não se satisfaz de oferta.
Lê Isaías 44 a 46, Deus vai dizer que a lei do sacrifício é para nós, não é para ele. Os sacrifícios são para que a gente perceba que a gente precisa de Deus, que a gente depende de Deus. Portanto, ele vai agir em nós para a glória do seu nome. Agora Deus dá um recado a Caim. Deus quer converter Caim. Deus quer purificar Caim. Leia comigo o texto. Se Deus não aceita Caim, nem a sua oferta, é porque Deus não está feliz com as obras de Caim. Ela não reflete a vontade de Deus. Meu querido, pode ser que eu e você esteja na igreja, fazendo até coisas na igreja, e Deus não se agrade de nós porque a gente não está fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é obedecer, é praticar seus mandamentos. Aí, versos 6 e 7, o Senhor visita Caim. Isso aqui me enche o coração porque Deus é um Deus de amor. Deus está vendo o seu filho andando por um caminho errado, tomando decisões equivocadas, mas Deus não o abandona. Deus não o rejeita. Deus não vira as costas para ele. Deus o procura. Isso aqui, meu querido, é o maior elemento da graça. É o perdão de Deus, oferecido a todo aquele que quer, que decide mudar. Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero ser perfeito. Então Deus envia a graça. Jesus Cristo vem morar conosco. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou conosco. Esse é o Deus da graça, que apesar de ver você caindo, se machucando, se ferindo, tomando decisões equivocadas, fugindo de Deus, não fazendo a vontade de Deus, ele te procura, ele te oferece uma nova oportunidade. E aí diz o verso 7, por que você está irado? Por que você tem desenvolvido esse ódio em seu coração? Observe que Deus não se agrada aqui, é do que Caim está fazendo, da maneira como ele está vivendo, não é do Caim, não é da pessoa de Caim. Deus não se importa com o que você está fazendo, meu querido. Aliás, ele não é nem responsável pelo que você está fazendo. Agora, isso que você está fazendo, a maneira como você está vivendo, entristece a Deus, magoa a Deus, machuca o coração de Deus. Ele não está feliz com a vida que você está levando, porque ele sabe que você não é feliz e isso não vai levar você a lugar nenhum. Ou não vai levar você a felicidade nenhuma. Não existe um porto seguro proposto para você nesse caminho que você está trilhando. Nas ações que você está praticando, nas escolhas que você está fazendo. Mas o Deus da graça que visitou Caim, ele está falando comigo, ele está falando com você agora. Filho, por que você está fazendo isso? Você acha que isso é certo? Você acha que isso vai tornar você uma pessoa melhor? Você acha que isso vai levar você ao verdadeiro sucesso, à verdadeira felicidade? Claro que não. Se você proceder mal, o pecado está aí. Ele quer dominar você. Ele quer acorrentar você. Ele quer destruir você. Leia lá 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 8. O diabo anda em derredor de nós, procurando uma maneira de levar você a se separar de Deus, a não fazer a vontade de Deus, a destruir você. Uma das maneiras simples de Satanás destruir a gente é levar a gente a desobedecer a Deus. E eu falei na mensagem anterior, né, de José. Na mensagem de José, na terceira mensagem de José.
O diabo queria destruir José. E às vezes nós damos lugar a ele, ao diabo. Nós fazemos a vontade dele e não fazemos a vontade de Deus. Isso entristece o coração de Deus. Isso magoa a Deus. Mas ele não desiste da gente. Deus vai dizer, no verso 6, por que você anda irado e por que descaiu o teu semblante? Se você proceder corretamente, diz o início do verso 7, se você fizer o que é certo, se você for honesto, se você for obediente, humilde, se você for sincero, eu aceito você. Sabe, meu querido, Deus ama a gente. E Ele está interessado que a gente também o ame. E aí existem essas duas coisas, o certo e o errado. Agora você é que escolhe. Você é que decide o que vai ocupar teu coração. Se é o que é certo, você vai obedecer o mandamento de Deus. Se você escolheu errado, você vai desobedecer o mandamento de Deus. E João capítulo 3 diz que o julgamento de Deus é simples. O julgamento de Deus é este. Você tem a verdade e você tem a mentira. E agora você escolhe o caminho que você quer trilhar. Fazer a vontade de Deus levará você a viver eternamente com Ele. Fazer a sua própria vontade, como Caim escolheu fazer sua própria vontade, levará você a se perder, a ter a morte eterna como seu destino final. No final, quem escolheu? Caim. No final, quem vai escolher? Eu e você. A nossa vida se resume a isso. E a verdadeira adoração é esta, é fazer a vontade de Deus. É adorar a Deus em espírito e em verdade. O diabo foi expulso do céu porque ele nunca se firmou na verdade, ele nunca fez a vontade de Deus. E as pessoas que não forem para o céu não irão porque não fizeram a vontade de Deus. Jesus Cristo foi muito claro. Mateus capítulo 7, verso 21. Só vai para entrar no reino de Deus aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus se expressa na prática, na obediência a seus mandamentos. Essa mensagem é dura? É verdade. Mas Deus ama você. Ele quer você no céu. E é uma coisa simples. Jesus Cristo morreu por você, para dar a você um coração capaz de amá-lo e é capaz de obedecer seus mandamentos. Você não vai fazer isso sozinho, porque Deus vai colocar no teu coração o Espírito Santo. Deus vai derramar em teu coração o Espírito Santo, o amor dele expresso na presença do Espírito Santo morando em você. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18, a gente vai ler, eu vou concluir para a gente orar. E quero fazer um apelo para todos nós, porque afinal de contas, todos nós queremos morar no céu. Eu sei que você quer morar no céu. Então, se você quer morar no céu, meu querido, leia 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim: Ora, o Espírito Santo é Jeová, o Espírito Santo é Senhor. E onde o Espírito Santo está, aí somos livres. Verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, a glória de Jeová, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e é Ele que modifica esse coração. É o Espírito Santo que tira de nós o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, a vaidade. É Ele que arranca de nós todo o pecado. É Ele que nos convence do pecado,
da justiça e do juízo. É Ele que nos convence, nos leva ao arrependimento, é Ele que nos converte, é Ele que nos purifica. Então o Espírito Santo quer fazer isso. O Espírito Santo quis fazer isso na vida de Caim. Se você proceder certo, você agora tem dois caminhos a trilhar. Você pode escolher o caminho do bem. O caminho do bem vai levar você à felicidade eterna. Se você escolher o caminho do mal, você vai ser escravizado pelo pecado e ele vai dominar você. Ele vai acorrentar você, ele vai destruir você. Meu querido, minha querida, qual é o caminho que você vai escolher hoje? Não quer você agora abrir o coração e permitir que o Espírito Santo faça esse milagre em teu coração? Não quer você hoje receber um novo coração para viver em obediência aos mandamentos de Deus? Leia Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17. O Espírito Santo é aquele que imprime a lei de Deus em nosso coração. É Ele que nos dá esse novo coração. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo e farei com que vocês andem na minha lei. Que vocês pratiquem os meus mandamentos. Essa é a obra do Espírito Santo que Deus tentou fazer em Caim e não conseguiu. Por isso, a adoração de Caim foi uma adoração vazia, uma adoração não aceitável a Deus. Ele até levou uma oferta para Deus, mas Deus não aceitou primeiro Caim. A oferta era a consequência de Caim adorar a Deus. Deus aceitou Abel porque ele obedeceu ao mandamento de Deus. A oferta é consequência da aceitação de Abel. Porque Deus, meu querido, ele não se agrada da oferta sem ele se agradar do pecador. Talvez você esteja fazendo muita coisa para Deus, mas se você não estiver andando com Deus, se você não estiver andando na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, tudo que você der para Ele, tudo que você fizer para Ele é inútil. Jesus Cristo vai dizer no final: eu não conheço você. É isso que você quer? Ou você quer hoje ouvir a voz do Espírito Santo, ou você quer hoje ser transformado pelo Espírito Santo para estar na presença de Deus para sempre. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença e Te agradecemos pelo privilégio de sermos Teus filhos. E, Senhor, não queremos sair da Tua presença. Queremos ser transformados pelo Espírito Santo. Queremos ser curados e purificados por Ele. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, que o sangue precioso de Jesus Cristo seja aplicado à nossa vida. E que o sangue de Jesus Cristo nos purifique hoje de todo pecado, de toda maldade, de toda inveja, de todo ódio, de toda raiva, de todo ciúme, de todo orgulho, de toda vaidade, para que possamos aprender a viver em obediência ao Teu mandamento. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.